palavra de hoje ela está no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 1. Ou melhor dizendo, Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 1. Está escrito aqui o seguinte: Naqueles dias, apresentou-se João Batista pregando no deserto da Judéia. Você vê que ele começa dizendo que naqueles dias. De que dias ele está falando aqui? Ele está falando de dias que vieram depois daquele momento em que Herodes havia matado aquelas crianças, e José havia fugido para o Egito, e José retornou para onde? Para Nazaré. Por quê? Porque o filho de Herodes estava reinando na Judéia, então ele temeu de ir para a Judéia e acabou indo para Nazaré, para que se cumprisse a escritura, como está escrito. Mas você vê que nesses dias, que enquanto José e Maria foram para Nazaré, apresentou-se João Batista pregando no deserto da Judéia. Quando ele diz apresentou-se, não é que ele chegou dizendo assim: olá, eu sou João Batista. Quando ele diz apresentou-se, em outras palavras, ele apareceu. Em outras palavras, assim, podemos dizer que seria isso, né? Ele começou o seu ministério, digamos assim. Esse seria, quando ele diz apresentou-se, ele, em outras palavras, diz, começou a pregar, começou a levar a palavra de Deus a outras pessoas. Naqueles dias apresentou-se João Batista pregando. Então, quer dizer, ele apareceu ali fazendo o quê? Pregando, levando a palavra de Deus até as pessoas. Ele não apareceu ali brincando, jogando conversa fora, não. Ele apareceu pregando, falando da palavra de Deus. Ele apareceu pregando no deserto da Judéia. Então, quer dizer, o deserto é um lugar onde certamente ninguém gosta de estar, na verdade. O deserto é um lugar árido, né? Um lugar onde não tem nada. O deserto não tem nada, mas foi ali que João Batista fez o quê? Foi ali que ele começou a pregar. Foi ali que ele começou o seu ministério. Aonde? No deserto. Parece até uma loucura, né? Uma pessoa querer começar a pregar no deserto. Não parece uma loucura? Porque quem você vai encontrar no deserto? No deserto só tem areia. Mas foi lá que ele começou o seu ministério. Para você ver que quando a pessoa é de Deus, ela não olha para o lugar. Ela não olha para o lugar. É como o exemplo de Abraão e Ló. Enquanto Ló escolheu a campina, Abraão escolheu o deserto. Olha a diferença. E João escolheu o deserto para começar o quê? A pregar, mas não só para começar a pregar, mas para cumprir-se também aquilo que está escrito. Então você vê, quando a pessoa é de Deus, ela pode ir para o deserto, que no deserto ela faz a diferença. Quando a pessoa é de Deus, ela não fica escolhendo o melhor lugar. Ela vai onde tiver que ir. Ela faz o que tem que ser feito. Então João Batista, ele estava obedecendo a Deus, porque isso é um cumprimento de uma profecia. E se ele tivesse começado a pregar em outro lugar que não fosse o deserto, ele estaria desobedecendo. Então, às vezes, a pessoa, ela quer ir onde é fácil. Ela quer ir onde, como diz o outro, pescar no aquário. Onde é muito fácil. Ela quer ir nos lugares fáceis. Ela não quer ter trabalho. Ela não quer ter dificuldade. Mas aí você vê exemplos aqui, exemplo do João Batista aqui, homem de Deus, foi para onde? Foi para o deserto. Foi para o deserto. Ele foi para onde Deus queria que ele fosse. Você acha que Deus não iria honrá-lo? Com certeza.
Com certeza. E nós não temos que ir para onde queremos ir. Temos que ir para onde Deus nos levar, para onde Ele nos guiar. Se Ele está nos guiando para o deserto, nós vamos para o deserto. Ah, mas o deserto não tem ninguém, o deserto não tem nada. Mas se Deus está me guiando para lá, alguma coisa tem. Você sabe que uma das coisas que mais, como posso dizer, uma das coisas que mais me motiva a fazer um trabalho é as dificuldades presentes, né? Quando eu estou ali no bairro fazendo um trabalho e as pessoas mostram uma resistência, é aí que desperta em mim mais vontade ainda de fazer. É aí que eu tenho mais vontade de fazer. Quanto mais difícil for, é melhor. Quanto mais difícil é, melhor. É melhor. Como João Batista, no deserto. Quais eram as dificuldades? Inúmeras. Calor, durante o dia, frio durante a noite. Sem contar que o deserto é um lugar que não tem nada. O que você vai comer do deserto? Só uma pessoa de Deus, ela escolhe ir para o deserto. Só uma pessoa de Deus. Porque, como falamos, a pessoa de Deus, ela não fica olhando o lugar. Ela dá atenção em qual é a direção de Deus. Tem que ir para lá, então vamos para, tem que ir para cá, então vamos para cá. A pessoa de Deus é assim, ela faz a diferença onde ela estiver. Se é no deserto, ela faz a diferença. Se é onde for, ela faz a diferença. Porque ela é de Deus. Então, quando nós somos de Deus, nós não olhamos o lugar. Nós não olhamos as dificuldades. Nós olhamos para o fato que Deus é conosco. E assim como João Batista. Ele começou a pregar no deserto. Podemos dizer que ele passou sua vida toda pregando no deserto. Podemos dizer que ele batizou muitas pessoas no deserto, para você ver que não é o lugar. Tudo isso aconteceu aonde? No deserto. Mas por quê? Porque ali tinha uma pessoa de Deus. Ali tinha uma pessoa de Deus. E onde há uma pessoa de Deus, até o deserto se transforma num lugar frutífero. Onde há uma pessoa de Deus. Mas continuando no versículo 2, diz assim: e dizia: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Veja o que João Batista ele dizia no deserto: arrependei-vos. Você vê que ele estava num lugar assim que podemos dizer não era um lugar atraente, o deserto. Quem que gosta de ir para o deserto? Não era um lugar atraente, ele estava num lugar que não era um lugar atraente. E ele estava pregando algo que não era atraente. Ele não estava falando sobre bênção, sobre conquistas materiais, ele estava falando sobre o quê? Sobre arrependimento. Olha a palavra dele: arrependei-vos. Em outras palavras, se arrependam. Se arrependam. Arrependimento é mudança de comportamento. Arrependimento não é choro, não são meras palavras. Arrependimento é mudança de comportamento. Se há choro, se há palavras, mas se a pessoa continuar praticando a mesma coisa, ela não se arrependeu. Ela não se arrependeu. A orientação aqui é arrepender-vos. Você vê que ele coloca aqui: arrependei-vos, quer dizer, vocês têm que se arrepender. Vocês têm que se arrepender. Mas você não tem que se arrepender por se arrepender. Você tem que se arrepender por uma razão. Porque ele completa dizendo: porque o reino dos céus está próximo. Então ele disse: arrependei-vos. Não tem um ponto final aqui. Arrependei-vos e só. Ponto. Não. Porque seria meio lógico dizer: se arrependam. Tchau. Só isso. Se não tem uma razão. Né?
Então ter que se arrepender por quê? Não é se arrepender por nada. É se arrepender por uma razão. Ele disse, arrependei-vos por quê? Olha a razão aqui. O reino dos céus está próximo. Em outras palavras, se arrependa, porque o reino dos céus está próximo. Hoje, o que nós vemos aqui é o reino deste mundo. Na verdade, nós vivemos no reino deste mundo. Enquanto estivermos aqui, estaremos no reino deste mundo, onde o rei é quem? Onde o Senhor, entre aspas, é o Satanás. Ele é o príncipe deste mundo, como o Senhor Jesus falou. Ele é o príncipe deste mundo, o Deus deste século. Ele é. Então nós vivemos no reino do mundo. Só que João Batista diz aqui que o reino dos céus está próximo. Então quer dizer, o reino dos céus ele está chegando. O reino desse mundo ele vai acabar. O reino desse mundo ele tem um prazo determinado. Ele tem um prazo determinado. Que é aquele dia em que Deus vai destruir tudo e que a terra vai pegar fogo. Até esse momento vai existir o que? O reino desse mundo. Depois que tudo tiver destruído, vai acontecer aquilo que Deus falou, eis que faço nova todas as coisas. E aí vai vir o reino de quem? O reino dos céus. Então por isso que João Batista deu a orientação. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quer dizer, muda o comportamento de vocês, muda a atitude de vocês, muda a forma como vocês estão vivendo, porque a vida como vocês veem hoje vai acabar. Essa vida, esse mundo, essas coisas vão acabar. Vão ter fim. E não só pelo fim do mundo, mas pelo próprio fim da vida. Porque eu posso morrer antes do fim do mundo. A minha morte vai ser o quê? Vai ser o fim do mundo para mim. Só que se eu não tiver me arrependido, se eu não tiver me consertado, se eu não tiver me reconciliado com Deus, vai ser o fim para mim também. Porque aí vai vir um tormento sem fim. Então por isso essa orientação é tão importante. Se arrependa. Se conserta, se reconcilia. Decida mudar, decida abandonar o pecado, decida largar a vida errada, decida se afastar dessas coisas erradas, decida isso. Essa é a orientação, porque o tempo está acabando. O tempo está acabando. E às vezes a pessoa pensa, quando a gente fala assim, o tempo está acabando, é que o mundo vai acabar. Não, você pode morrer. Eu posso morrer. Quando isso acontecer, acabou. Acabou o tempo, acabou a chance, acabou a oportunidade, acabou. Não tem mais nada. Não tem mais. Depois da morte, não há mais o que ser feito. Então, se eu tenho que me arrepender, tem que ser quando? Tem que ser agora. Ele não disse para eles se arrependerem no futuro. Ou se arrependerem daqui a um mês, daqui a uma semana. Ele falou, arrependei-vos quando? Agora. A decisão tem que ser tomada agora. Porque se deixar para depois, pode ser que não haja tempo. Porque se deixar para depois, pode ser que não haja outra chance, outra oportunidade. Mas a ilusão de muitos é essa. Eu vou ter outra chance, eu vou ter outra oportunidade. Outro dia eu vou. Essa é a ilusão de muitas pessoas. Supondo que a sua oportunidade nunca vai chegar ao fim. Supondo que essa vida aqui nunca vai chegar ao fim. E chega. E chega quando a pessoa menos espera. Só que aí quando chega, ela está como? Desesperada. Porque ela não sabe o que fazer. Porque ela sabe que deveria ter se voltado para Deus e não fez isso. Então o reino dos céus está próximo. Isso significa duas coisas. A primeira, estávamos falando. O tempo desse reino terreno está acabando. Está vindo o tempo em que o céu vai reinar, em que Deus vai reinar. E nesse reino,
Só estará quem? Quem se arrependeu. Quem se arrependeu. Por isso que ele disse: se arrependa. Porque aqui no reino desse mundo você pode viver sem arrependimento. Você pode viver longe de Deus. Você pode viver afastado de Deus. Mas no reino de Deus, no reino dos céus, você não vai poder estar. Se aqui nesse mundo você escolhe viver sem se arrepender, você não tem lugar no reino de Deus. Você não tem lugar no reino dos céus. O seu lugar, infelizmente, será no lago de fogo e enxofre. É por isso que a orientação é: se arrependa. Se arrependa aqui nesse mundo para que um dia você tenha um lugar no reino dos céus. Essa é a orientação. Mas se você escolhe não se arrepender, você não vai ter um lugar no reino dos céus. Não porque você não poderia ter, mas porque você escolheu não se arrepender, você escolheu não se consertar, você escolheu não se reconciliar, você escolheu continuar longe, continuar distante, continuar perdido, perdida. Você escolheu isso. E quando ele diz o reino dos céus está próximo, podemos usar o segundo sentido. Porque João Batista não está falando de uma coisa que está longe. Não está longe de acontecer e não está longe de entrar. O reino dos céus está próximo. Então quer dizer, é possível entrar. Isso não só significa que falta pouco tempo. Isso também significa que ele está perto de cada um de nós. O reino dos céus está perto. Por quê? Nós podemos entrar nele. Você sabe a quantos passos você está no reino dos céus? A um passo. Qual que é esse passo? O arrependimento. Se você dá o passo do arrependimento, você entra pela porta do reino dos céus. Olha como está próximo. Hoje está acessível, hoje está disponível. Hoje, aqui, agora, o reino dos céus está próximo, está perto de cada um de nós. Independentemente de quem seja você. Você pode ter feito tudo errado. Você pode ter matado, você pode ter roubado, você pode ter traficado, você pode ter prostituído, você pode ter feito o inferno. O reino dos céus está próximo de você. Mas ele está próximo aqui e agora. Ele está próximo enquanto você ainda está nesse mundo. Enquanto você ainda está vivo. Enquanto você ainda está viva. O reino dos céus está próximo. Mas depois que morre, a depender da escolha da pessoa, o reino dos céus não estará mais próximo. Mas estará um abismo de distância. Haverá um abismo separando a pessoa de Deus. Hoje, o que te separa de Deus é o quê? É o pecado. É o pecado que nos separa de Deus. E se nós decidimos não deixar esse pecado, não será um pecado que vai nos separar de Deus. Será um abismo. Então quer dizer, Deus estará inacessível para nós. Hoje Deus está acessível. Hoje Deus está disponível. Hoje Deus está aí para todos. Você pode, se você se consertar hoje, você pode encontrar salvação hoje, aqui agora. Mas se a vida aqui acabar e você não tiver feito isso, não tem mais chance, não tem mais oportunidade. Já era. Já era. Então é por isso que as minhas palavras são as mesmas de João Batista. Se arrependa. Hoje, aqui, agora, porque está perto. Não só está perto de chegar, mas está perto no sentido que está disponível a você, que está acessível a você. Não está em um lugar em que você não possa ir. Não está em outro país, em outro planeta. Não está aqui. O reino dos céus está aqui. Você pode entrar por essa porta. Mas aí você precisa escolher, você precisa decidir isso. Tomando a decisão de se arrepender, que não é meramente chorar pelos erros que você cometeu, que não é meramente pedir perdão para Deus, mas é estar decidido a mudar. E é mudar. Se arrepender é mudar. É deixar de praticar aquilo que se praticava antes.
É deixar aquela vida velha. Isso é se arrepender. E você tem uma oportunidade de fazer isso aqui agora. Você tem uma oportunidade de se consertar, de se arrepender, porque o reino dos céus está próximo. Não há muito tempo. Não há muito tempo. Parece até um discurso exagerado, mas para quem morreu hoje não é. Para quem morreu ontem não é. Para quem vai morrer ainda hoje não é. Não é. Pode ser um discurso exagerado para você, que acha que nunca vai morrer. Mas para quem vai morrer hoje não é um discurso exagerado. Para quem vai morrer daqui a pouco não é um discurso exagerado. Para quem vai morrer amanhã não é um discurso exagerado. É um discurso realista. Não há muito tempo. E o que nós fazemos quando não há muito tempo? Nós corremos para fazer o que tem que ser feito. O problema é que a pessoa pensa que há muito tempo. Eu não sei de onde a pessoa tira essa ideia. Porque se eu não sei quando eu vou morrer, como é que eu posso saber quanto tempo eu tenho à minha disposição? Como é que eu posso saber? Na vida você tem um relógio que você sabe quanto tempo você tem. No seu dia a dia ali. Mas a pergunta é, existe um relógio do seu lado aí determinando quanto tempo você tem de vida? Existe? Não existe. Não existe. Não existe. Então é uma loucura você achar que tem muito tempo. É uma loucura você achar que você tem outra chance, que você tem outra oportunidade, porque talvez você não tenha. Talvez o que você está tendo hoje aqui agora é a última. É a última. É a última. A pessoa pensa que tem 10 chances, quando na verdade ela tem uma só. Ela pensa que tem 20, quando na verdade ela tem uma só. Ela pensa que tem 50 chances, quando na verdade é a última. É a última. Ou a penúltima, ou a antepenúltima. Você não sabe. Eu não sei. Eu só sei que se há uma chance, se há uma oportunidade, não é inteligente agarrar, não é inteligente aproveitar, não é inteligente você fazer isso. Porque é pior você esperar por algo e depois aquilo não vir. É pior você esperar outra chance e essa chance não vir. Com uma pessoa que morreu hoje, pela manhã. Uma pessoa que morreu ontem. Ela estava esperando mais um dia para ter mais uma chance de consertar-se com Deus, mas ela teve. Ela teve mais essa chance, ela teve mais essa oportunidade, ela teve mais esse dia, ela não teve. Ela ficou contando com algo que ela não tinha. Ela estava viva e poderia ter feito isso. Mas o que ela fez? Escolheu esperar mais um dia. Ela não teve outro dia. Ela não teve outra chance, ela não teve outra oportunidade. O reino dos céus está próximo. Está próximo. Não há muito tempo. Se você quer se consertar com Deus hoje aqui agora, se Ele falou com você, e você consciente daquilo que você está fazendo, você quer se consertar, você está decidida a se arrepender de fato, de verdade. Faça uma oração aí agora. Fale com Deus agora. Se você realmente está decidido a isso. Se Ele falou com você e você está decidido, fale com Ele agora. Faz uma oração agora onde você está. Tomando uma decisão, tomando uma atitude que ninguém pode tomar por você, só você. Faça isso agora, nesse momento. Se conserte com Deus. Nesse instante. Fale com Ele. E decida mudar. Decida, a decisão, arrependimento. A evidência do arrependimento está onde? Está na decisão. Não, a partir de hoje acabou. A partir de hoje acabou. Acabou. Parei com isso. Parei com essas coisas. Parei com essas amizades. Parei com esse relacionamento. Parei. Acabou. Isso é se arrepender. Mas não é só parar de praticar o mal. É começar a praticar o bem, é começar a obedecer a Deus, é começar a se sujeitar a Deus, é começar a se submeter a Deus. Faça isso a partir de hoje. Comece a obedecer a palavra de Deus, comece a se sujeitar a Deus.
Comece a orar, ler a palavra, comece a buscar a Deus. A partir de hoje, comece a fazer isso, para que você possa entrar no reino. E entrando no reino, você fazer o quê? Você permanecer nele. Porque não é só entrar, é permanecer. Muitos um dia entraram, mas também tornaram a sair. Aí, eu não posso entrar e sair, porque não adianta entrar e sair. Porque quem vai ser salvo não é quem passou pelo reino, não é quem esteve no reino, ainda que tenha estado pelo tempo que for. Quem vai ser salvo é quem no último dia da sua vida, no último suspiro que ela der, ela estiver dentro. Se ela estiver dentro, ela é salva. Se ela não estiver dentro, não será salva. Então, entre no reino e permaneça nele. Como? Obedecendo. Escolhendo todos os dias da sua vida se sujeitar, se submeter. Fazendo isso, você entra e permanece no reino. Permanecendo até o final, você alcança a vida eterna. Você estará para sempre com Deus.